ao versículo de número 8, nas últimas terça-feira. Hoje nós iremos ler a partir do versículo 9, tá? Os irmãos acharam? Versículo 9 do capítulo 12 do livro aos Romanos. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós a honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sedes fervoroso no espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração, comunicai com os santos nas vossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai a quem? Os que amaldiçoam vocês, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não cobiceis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio aos seus próprios olhos, a vós mesmos, né? A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas e perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tede paz com quem? Com quantos? Todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: de quem é a ira? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz quem? O Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, você deve dar o que para ele? Comida. O que mais? Tiver sede, dá o que? Não é que boa não? É água mesmo? Porque fazendo isso, o que vocês fazem? Amontoará a brasa sobre a sua cabeça. Não que? Não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, Deus e Pai Celestial. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para essa ministração dessa palavra nessa noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse vídeo aqui, que nós vamos passar aqui. Coloco com áudio. Irmãos, preste atenção. A mudar é uma questão de esforço, trabalhar mais, tentar mais, fazer mais. Mas aqui está a verdade. Nada muda até você entender isso. Porque esforço nenhum importa se a direção estiver errada. Já se perguntou por que você sempre volta para o mesmo ponto? Novos planos, novas metas, mesmos resultados. Você começa motivado, se dedica, mas com o tempo, para. E não é porque você é preguiçoso, é porque está preso em um ciclo, tentando resolver problemas internos com esforço externo. Você não constrói disciplina em cima de confusão. Não força mudanças sem entender o que realmente precisa mudar. As pessoas mais inteligentes percebem algo. Mudança não começa com ação, começa com clareza. Clareza sobre por que você quer mudar. Clareza sobre quem você quer se tornar. Clareza sobre o que está te travando. Sem isso, cada novo começo é só o mesmo ciclo com outra aparência. Você muda seus hábitos, seu horário, seus planos, mas não muda a si mesmo. A verdadeira mudança começa quando você para de perguntar: o que eu devo fazer? E começa a perguntar: por que eu não estou fazendo? Porque todo padrão tem um motivo, todo atraso tem uma história. E quando você entende essa história, você pode reescrevê-la.
É aí que o progresso se torna natural, sem força, sem drama, com consciência. Mudar não é sobre velocidade, é sobre consciência. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais entendimento. Porque quando você enxerga o padrão, ele perde o poder. E nesse instante, a vida começa a mudar, silenciosamente, quase sem você perceber. Da confusão para o controle. Então lembre-se, nada muda até você entender. Nem seus hábitos, nem suas emoções, nem sua vida. O momento em que você entende é o momento em que tudo começa a mudar. Essa é a verdade simples. Essa é a virada real. Se isso fez algo clicar dentro de você, não apenas olhe a tela. Deixe seu like e se Os irmãos viram aí esse desenho? Deixa eu falar algo para os irmãos. Esse capítulo aqui, que é o capítulo 12, principalmente esses últimos versículos desse capítulo 12, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma série de pedidos. Uma série de pedidos. Eu sei que a maioria de todo mundo gosta sempre de dar um sim. Por que a gente gosta de dar sim? Porque a gente não gosta de ouvir um não. E por não gostar de ouvir não, a gente prefere dar os sims, né? Todo dia a gente fala sim, 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 porque a gente não gosta de ouvir não. Então, com certeza, se o apóstolo Paulo fizesse um pedido para você, o que você diria para Paulo? O que você diria para o Paulo se ele fizesse um pedido para você? Sim ou não? Sim. Nós estamos falando do maior vulto, dos maiores vultos do Novo Testamento, do apóstolo Paulo. Então aqui nós vamos estudar sobre esses pedidos de Paulo. Mas eu coloquei esse vídeo aqui para os irmãos observarem alguns pontos que tinha nesse vídeo aqui. Primeiro, se vocês observar, o vídeo diz que esforço nenhum adianta se você estiver na direção errada. Vocês observou? Adianta, por mais que você esforce. Se você está na direção errada, não vai adiantar o teu esforço. Se você continua com as mesmices, não vai adiantar o esforço. Porque algo está acontecendo na mente, ela está cauterizada de uma forma que não evolui. Tem pessoas que falam, eu não consigo, eu não, sabe? Mas o problema é o que você não tem no coração, porque quando você tem o que precisa no coração, você muda. Quando você tem o suficiente para o teu coração, que é ministrado através da palavra, você muda. Então o vídeo aí, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo aí é que não adianta, por mais esforço que você venha fazer, se você estiver na direção errada, você vai só fazer força, e nada mais do que isso. E o pior, irmão, que essa é uma das coisas que mais vai em gabinete. É as coisas que mais procura a gente. Eu tentei. Tenta e não muda. Que tentativa é essa? Está errado. Tem alguma coisa faltando no coração. Porque a mente é má, a mente é que está te levando para o mal. Uma segunda frase que eu vi nesse vídeo que me chamou a atenção foi: nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. Nada. Você pode mudar a casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de moto, você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você pode mudar de onde você quiser. Se você não mudar, nada vai mudar em torno de você. Porque o problema não é o que está em torno de você, é o que está em você. Os irmãos estão entendendo, amém? Então por isso que Paulo faz aqui, daqui a pouco nós vamos ver os pedidos que Paulo faz. Então não adianta, meus irmãos, primeiro, a gente esforçar se a gente estiver indo na direção errada.
Segundo, nada muda se eu não estiver disponível a mudar. Terceira, eu vi outro detalhe que eu vi nesse vídeo: não se constrói disciplina em cima de confusão. A vida no cristianismo é uma clareira, você entende o que está acontecendo, você não dá uma de doido, de louco, você não é maluco, quem está em você é o Espírito Santo, não é o Danto não, é o Espírito Santo, é Deus que está em você. Os irmãos estão entendendo, amém? Não se constrói uma disciplina em cima de uma confusão. Quarto e último, a verdadeira mudança começa quando, ao invés de você perguntar por que eu estou fazendo o que é errado de novo, ao invés disso você perguntar por que eu não estou fazendo o que é certo. Aí você vai passar a vida todinha se justificando o teu erro, porque você não quer acertar nunca. Enquanto isso não acontece, você não vai conseguir sair do lugar. E o problema disso tudo aqui é que não envolve só você, envolve terceiros, envolve outras pessoas. Porque se você fosse mal só para você, você estaria lascado e é você, é a tua vida. Quem tem alguma coisa a ver com isso, se a vida é tua? Agora, quando você envolve outros, quando você envolve outras pessoas, você lasca a tua vida e ainda lasca a vida do outro, porque na tua mente você não consegue mudar, porque na tua mente você continua com coisas que de cristianismo tem pouca coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Nós vamos falar sobre esse questionamento aqui do apóstolo Paulo, mas por que o apóstolo Paulo faz aqui esse pedido? Ele começa dizendo assim no verso 9: o amor seja não fingido. É assim que ele começa. O amor não pode ser fingido. Irmão, o que tem de amor fingido, choro fingido, sentimentos fingidos. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, observe. Quando a gente vai ler e aprender sobre Jesus, sobre cristianismo, a gente aprende o que é ser cortês. O que é ser cortês? O que é? É ser gentil, né? É ser bom, é dizer bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem, boa noite, desculpa, eu errei. Isso é gentileza. E um escritor muito famoso escreveu, um que já faleceu no Brasil, que gentileza, ela gera gentileza. Como é que você não planta gentileza e quer que os outros sejam gentil com você? Agora deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. É do nosso instinto do ser humano, é do nosso instinto já a gente ser gentil com as pessoas. É do nosso instinto a gente não querer maltratar os outros. Por quê? Porque a gente não quer ser maltratado. Na medida que eu não quero ser maltratado, eu não maltrato. Porque esse negócio é uma coisa de via dupla. Ele vai para lá, mas ele vai voltar em você. Ele volta depois. Os irmãos estão entendendo? Esse negócio, ele volta. Então, ser cortês é enxergar no outro o eu. Era isso que Jesus falou, quando ele falou que deixava um novo mandamento, que era amar Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o coração, com todo o sentimento que o indivíduo tem o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo o seguinte: você precisa ser cortês, você precisa ser bom, porque quando você faz isso, você está enxergando o outro, uma bondade que o outro está recebendo, que você quer receber. Quando você faz isso, você tem um retorno. Você tem um retorno.
Amém? Então Paulo aqui, a gente vai ver que essas exigências aqui, irmão, essas exigências aqui, ela faz do ser humano alguém agradável de se viver, de se conviver, tá? De estar próximo. Tem pessoas que você quer estar próximo dele, mas tem pessoas que você pudesse passar o dia todinho longe, 2 dias, 1 mês, se você pudesse não ver aquela pessoa tão cedo, você não via. Porque, sabe, toda vida é uma sensação ruim que você tem. Sempre que você tenta fazer as coisas, sempre que você tenta aproximar, parece que ela vai lá e lhe fere. Você está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém? Tem gente assim, tem ou não tem? Tem, irmãos. Só que cristianismo é outra coisa. Tem coisas que eu fico tentando entender e eu sei que eu vou morrer sem entender. O amor seja não fingido, assim como o sentimento também não deve ser, assim como a gente deve ter a humildade. E nesse versículo ele fala um negócio muito interessante: nós devemos nos apegar ao quê? Ao bem e aborrecer o quem? O mal. Tem gente que ao invés de se apegar ao bem e aborrecer o mal, ele é ao contrário. Ele aborrece o bem, a vida dele é com o mal. O mal está nele. O mal está na voz, o mal está no estilo, o mal está no jeito, está no tom da voz, o mal está no jeito da resposta. E aí, como o mal está nele, irmão, o mal passa para tu também. Se você não tiver paciência, que esse versículo aqui vai pedir para ter paciência, mas se você não tiver, o mal pega em tu também. Porque o mal ele é transferível. Você transfere o mal para o outro, se você quiser. Porque tem gente que, sabe, você sente o mal, logo você sente o mal. Você coloca ele para viver com 10 pessoas, daqui a pouco com as 10 pessoas ele está mal, com as 10 pessoas. Ele consegue arrumar confusão com todos os 10. Ele não consegue transferir algo bom. Isso é algo interessante. Se você tem esse tipo de sensação, você precisa entender que Deus é o Deus que, através do Espírito Santo, Ele faz uma reciclagem na minha vida, de forma que eu me torno algo agradável para o mundo, no sentido de pessoa de luz e de aproximação de uma pessoa que está no mal, para mim também trazer ele para a luz. Amém? Então vamos lá para o versículo de número 10. Lá diz o que? Fala sobre a honra. Cadê? Vai colocando aqui no... Olha aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor o quê? Fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros, irmãos. E esse negócio de honrar, a Bíblia diz de honra quem tem honra, né? E todos nós devemos entender que existe pelo menos 3 tipos de honra. Existe pelo menos 2 tipos. Vou citar aqui 2 tipos de honra. Existe aquela honra que o chefe ele proporciona, né, ao empregado. Ele proporciona ali uma certa honra para o empregado. Por quê? Por uma recompensa. Uma recompensa. Rapaz é trabalhador, rapaz é esperto. Tem pessoas que conseguem sobressair em tudo. Tudo você coloca ele, daqui a pouco ele é alguém para estar em outro patamar, porque ele, sabe, aquela pessoa que cresce em tudo, é o tipo, pessoa José. José chegou no Egito como escravo, daqui a pouco ele estava tomando de conta da casa de uma liderança do Egito. Daqui a pouco o cara injustamente lá na cadeia, ele estava liderando. Tirou de lá, por quê? Porque ele agora vai liderar o Egito. Tem pessoas que assim, irmão, você dá um relógio para ele de R$20, daqui a pouco ele chega em você, você encontra ele um dia e fala: rapaz, aquele relógio me virou R$1.000 na minha mão. Mas você também pega R$50.000, você entrega na mão do indivíduo, daqui a pouco ele não tem nada, ainda está devendo a agiota.
Os irmãos estão entendendo? Então o que acontece? Existem pessoas que são honradas por quê? Porque ele consegue se sobressair. E já existe um outro tipo de honra, aquelas honras que é dada a bajuladores, que esses não vão para lugar nenhum. Eu digo sempre, meu irmão, se eu tiver te dar um presente para você, eu prefiro comprar uma camiseta, preciso comprar um boné, um chapéu, um sapato, qualquer coisa, ao dar para você um cargo ministerial que não é capacidade para você. Não adianta você ter obreiros a nível muito alto, se quando você vai pautar ele, que você vai colocar a regra nele, ele não dá o que a régua pede. Na hora que você coloca lá para ver os padrões, não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. Então é melhor dar um presente. Aí tem pastor que não, aí fica aí, porque gostou do irmão ali, uma semana vai lá, pega ele e consagra. Aí você para isso, marra aquilo outro. Irmão, e o que tem de obreiro por aí que a gente fica de boca aberta quando fala qual o cargo do indivíduo? Porque, irmão, foi presenteado, foi presente. E a gente não faz isso não, porque a gente mata o indivíduo. Não é nem ele que morre sozinho, o pastor é que vai ajudar ele a morrer, porque é um negócio pesado, ele não vai dar conta de carregar depois, vai ser cobrado a ponto de não dar conta. Vamos lá mais? Versículo 11, coloca ele para nós aqui. Não sejais o quê? Vagarosos no cuidado, sede o quê? Fervorosos no espírito, servindo a quem? Ao Senhor, irmão. Não ser vagaroso no cuidado, irmão. Está falando que você deve ser zeloso. O que você faz? Eu sou um pai de família. Seja zeloso como pai de família. O que você é? Sou mãe de família, sou um empresário. Mas é tão bom você ver que tem um empresário que o cara de fato é zeloso. Tem pastor que a gente acha que a igreja não tem pastor. Ela tem, mas não parece que tem, porque ele não é zeloso. O povo anda de tudo quanto é tipo, do jeito que quer, sabe? Tanto faz quanto fez, tudo é a mesma coisa, e não é zeloso. Não é bom ter uma esposa que é zelosa, zela do esposo, zela dos filhos, zela da casa. Um esposo que é zeloso, o que é para ele fazer, ele faz. Um obreiro, um presbítero, ele é presbítero, ele não é só mais um presbítero, ele é o melhor presbítero. É o auxiliar não, ele não é qualquer, ele é o auxiliar, é zeloso, é organizado, não faz vergonha o pastor Amarildo chegar aqui, se o pastor Amarildo chegar, tem obreiro, você não pode falar que nem o que é, não pode, vai dar vergonha. É melhor cortar a volta com o pastor por ali, não, para não apresentar, porque é vergonhoso. Ser zeloso, irmão, ser zeloso. Tem umas coisas que eu admiro, tem umas coisas que eu ando por aí, eu vejo, eu admiro, em alguns lugares. Zelo. Isso aqui é uma coisa que está em extinção, irmão. Zelo, tá? Zelo. Esse dia eu fui visitar um lugar lá. Meu Deus do céu, tinha cama no meio da sala, eu acho que a cozinha era no quarto. Eu não entendi nada, eu voltei e estou sem entender até hoje. Eu acho que um dia eu vou entender, mas até agora eu não entendi. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. O que é para mim fazer, eu não fico ligando para ninguém para fazer nem reclamando. Eu preparo a minha agenda, na segunda-feira eu preparo a minha agenda. Na segunda-feira eu preparo a minha agenda da semana. E eu me programo todinho para a semana, de forma que eu não vou ficar xingando,
de forma que eu não vou ficar me maldizendo, de forma que eu não vou xingar o chão, não vou xingar o chinelo, não vou xingar a roupa, não vou xingar. Tem gente, irmão, que amaldiçoa até o ar que respira, ele reclama do ar que respira, reclama da roupa que veste, reclama da parede. Não devia ter essa parede, se não tivesse a parede, chovia dentro de casa. Não devia ter o teto, se não tivesse o teto, ia molhar tudo. Aí reclama do arroz, reclama do feijão, reclama da vida, morre. Porque você não vai ter mais do que se reclamar. A gente tem que ter zelo, irmão, zelo pela vida. A vida que você tem não é tua, é emprestada, e às vezes você nem sabe o quanto que ela está curta, nem sabe o quanto está curta, aí fica pondo banca. Eu conheci um obreiro, irmão, que o cara era, sabe, bancava, o dia que ele morreu, nós tivemos que enterrar ele na lama, Deus mandou chuva a tarde todinha, nós esperou para enterrar ele no seco, Deus não deixou, nós teve que enterrar ele na lama. Uma pessoa difícil de ajeitar, irmão, pessoa que é difícil de ajeitar. Tem gente que você não consegue ajeitar, pode largar de mão, deixa Deus ajeitar ele, deixa, na hora Deus vai ajeitar e dar um jeito nele, tá? Não compensa você discutir, você fica quietinho, cala, não fala nada, deixa Deus. Sabe, irmão, essa vida, tanto mexer com gente, eu calo, eu fico calado, fico quieto, eu deixo. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Você vai ficar quebrando cabeça, vai se perder. Essa pessoa já está perdida, você vai se perder com ele, tá? Tem gente perdendo a salvação à toa, porque vai na poeira do outro aí, tá? Zeloso. Deixa o versículo lá, tá lá? Tá lá, tá? Não seja vagaroso. O que é vagaroso, irmão? Lento, irmão. Irmão, que tem de obreiro lento, boca aberta, eu chamo de boca aberta. É o verdadeiro boca aberta, lento, que os passarinhos fazem ninho na cabeça dele. Faz ninho, bota ovo, choca e tira os pintinhos. Sede o que? Fervoroso em que? No espírito, irmão. Tem muita gente fervorosa, mas não é no espírito não, é na carne. Para brigar é daqui para ali, para xingar é mais logo. É ou não é? Fervoroso em que, irmão? No espírito. O cara é fervoroso no mundo. A língua é fervorosa, meu Deus, mas que tem umas línguas aí que eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Se a gente pudesse, mas a gente não pode, né? Fervoroso no trabalho, irmão. Tem gente que é fervoroso no trabalho, mas é para dar trabalho. Fervoroso na mentira, encrenqueiro, fofoqueiro, quer saber da vida de todo mundo, quer pôr palpite em tudo. Não coloca a tua mão aonde você não foi chamado para colocar. Espera, irmão, te chamar para frente. A Bíblia diz que é melhor você sentar lá atrás e ser chamado aqui para frente do que você sentar aqui na frente e alguém mandar você descer lá para trás. Tem pessoas que são muito adiantadas. Fervoroso em quê? No cuidado, no espírito, tá? Coloca o 12 aí para nós. O que está dizendo? Alegrai-vos na esperança. Sede o quê? Em quê? Perseverai na oração, irmão. Versículo 12 diz que tem que alegrar na esperança, irmão. Você tem que se alegrar na esperança. Você não tem que ser como Tomé, eu só acredito se eu ver. Você tem que se alegrar como Abraão, que não viu nada e partiu na fé.
A Bíblia diz que a nossa vida, Deus se agrada dela mediante a fé. Se você não tem fé para alcançar, irmão, você não vai alcançar. Você não vai alcançar. Não adianta você entrar em uma luta que a tua fé não alcança a vitória dela. Alegrar em quê? Na esperança, irmão. Quem se alegra na esperança é porque não tem ainda, mas ele tem certeza que vai ter. O versículo diz mais: sede paciente em quê? Na tribulação. Você sabe qual o significado dessa palavra no original dela, ser paciência? Você sabe o que significa paciência? Significa a capacidade de suportar o sofrimento. Olha o que é ser paciente. Ser paciente é a capacidade de suportar o sofrimento. Isso é ser paciente. Só que você não é, né? Na hora de suportar, você não suporta. Você é crente, mas essa língua ainda não se converteu, né? Não é melhor ficar calado, irmão? Conta até 10. Conta até 20. Ah, pastor, não deu. Conta até 100, irmão. Conta mais, sim, sabe? Se você é sanguíneo, eu sou sanguíneo. A gente conta mais. A gente vai para um lugar assim, começa a morder o dente, mas não fala nada. Essa pessoa está perdida e quer que você se perca também. Não tem pessoas. Deixa eu falar um negócio que muita gente não sabe. Sabe qual é a única ave que bate na águia? O corvo. Única ave, porque sabe o que a águia faz? Ela começa a voar e o corvo vai lá numa divisa da asa que ela tem, vai batendo na divisa da asa. Tem uma divisa da asa aqui da águia e o corvo vai batendo, e ela vai fugindo, que ela é grandona, e no ar o corvo é menor do que ela. E no ar ela tem que tal. Aí quando ela não tem mais o que fazer, sabe o que ela faz? Começa a subir. Ela vai só subindo. Ela não faz nada, ela não grita, ela faz só subir. Chega em um lugar aqui em cima que o oxigênio acaba para o corvo. E o que acontece com ele? Ele cai. Não responde não, deixa. Vai chegar a hora que essa peça rara vai cair, vai sair da tua vida. Não adianta você ficar trocando, sabe? Vai perder a tua fé por conta dos outros. Você vai discutir com uma pessoa que você sabe que não vai mudar. É perder tempo, gente. É perder tempo. Então, quando ele chega aqui a águia, quando ela chega em uma determinada atmosfera aqui, o oxigênio para o outro lá acaba. Ele desce. E o outro continua a viagem. É simples assim. Vamos lá, então? O que é paciência, irmão? Ser paciente é o quê? É ser capaz de suportar o quê? Sofrimento. Então, esse negócio, você vai brigar, vai xingar, vai para a justiça. Eu vendi uma moto uma vez para um pastor, amigo meu, para ele terminar de pagar as parcelas. E ele pagou, irmão. 3 anos depois, a moça que tinha me vendido a moto, ela me vendeu e de imediato eu já vendi para ele. Ela me vendeu e falou: tá faltando 7 parcelas. Não, tá bom. Do jeito que eu comprei, eu vendi para ele. E aí, irmãos, ele, 3 anos depois, a moça me ligou, trabalha no fórum, e o velhinho que tinha vendido para ela era surdo. Ia lá no fórum e fazia o maior barulho, porque a moto até onde tinha pagado. E ela ligou para mim: se você paga? Eu falei: não, minha filha, eu vendi para o rapaz pagar. Não, pois liga para ele. Liguei para ele: não, vou pagar. Ele pagou?
Não pagou. Irmãos, esse trem passou tempo e esse trem foi virando um borô. E eu tinha um pastor muito conhecido no estado de Tocantins. Falei, pastor, o negócio está feio. A moça falou, olha, se você não resolver esse problema, eu vou ter que entrar com ação na justiça contra você. Porque ela queria que eu fizesse isso contra ele, mas eu não queria fazer contra ele, ele era meu irmão, era um pastor. Eu era só um presbítero cantor e ele já era pastor dirigente. Hoje ele é grande no nosso estado, não vou falar o nome dele não, é um grande amigo que eu tenho hoje, mas irmão, e ele pagou. O que eu fiz? O tempo passou, esse trem cresceu, e aí fui no pastor, o pastor falou, não, chama com ele, conversa com ele, e aí eu conversei com ele, não, se você for no fórum, é melhor que parcelam para mim. Irmão, fui obrigado a abrir uma ação contra ele. Olha, um presbítero contra um pastor, do mesmo campo. Aí o juiz chamou a gente, deu um prazo para ele acertar, e ele não acertou. Eu falei, rapaz, quer saber? Esse trem vai virar nada depois. Eu ainda vou perder o meu irmão, o risco de perder a salvação. O que eu fiz? Estava construindo uma igreja com muita dificuldade, eu fui lá e quitei a moto. Quitei. Nunca mais nós falamos. Aí o tempo, quando nós foi no fórum, ele ficou zangado comigo ainda. Eu era cantor e pregava muito, aí um dia ele pediu perdão, perdoei ele, né? O que acontece, irmãos? Eu estou construindo uma igreja, hein? Estou construindo uma igreja. E essa questão de afinidade com o pastor presidente começou com esse irmão que nós tínhamos com esse problema na justiça. Um dia ele fez um congresso grande. Depois que eu acertei o problema da moto lá, ele falou, pastor Cícero, vamos recepcionar. Eu cheguei no congresso lá, eu era só um pastor dirigente, ele já era presidente, e eu era um pastor dirigente. Ele falou, vamos recepcionar o pastor Amarildo. Eu falei, não pastor, eu sou presidente lá. Não, você é meu convidado. E vocês acreditam que a questão do campo, determinado campo, que eu não vou citar o nome, para virar campo, teve a mão dessa pessoa ajudando, teve o dedo dessa pessoa lá dando o aval dele, falando bem da minha vida. Mas se eu tivesse levado o meu plano adiante, será que eu estaria por aqui hoje? Tem coisas que não compensam, irmão. Hoje nós somos grandes amigos, e ele é uma pessoa grande na nossa convenção hoje. Naquele tempo eu acho que ele estava com dificuldades financeiras, hoje as coisas dele tudo são organizadinhas. É um grande amigo que eu tenho, tá? E é uma referência hoje, é uma referência para mim. Somos grandes amigos. Quando ele encontra comigo, ele fala assim para mim, ele fala assim que, para mim, ele fala para mim assim, diz que eu sou um dos melhores, ele fala que eu sou um dos melhores pregadores que ele conhece no estado de Tocantins. Ele fala esse negócio, é bondade dele, ficou bem bonzinho a ponto de falar essas coisas, né? Que eu sou um contador de história da Bíblia. Então vamos lá, versículo 12, né? Seja paciente em quê? Perseverar em quê, irmão? Na oração, irmão. Persevera na oração. Não seja um imitadorzinho da Hannah não, né? A Hannah ora todo dia, várias vezes no dia, mas a oração dela é 3 palavras: abençoa papai do céu, a Hannah, amém. Essa é a oração dela. Mas tem gente que nem isso faz, né? Tem gente que nem isso faz. Então o versículo aqui está dizendo para nós perseverar em quê? Na oração, irmão. Comunicai as vossas necessidades com quem? Com os santos, e seguir o que? A hospitalidade. O que é isso aqui? Ah, pastor, acho que é carregar o irmão para o hospital. Não é isso não, irmão. É você ter gosto de receber alguém na tua casa. A pessoa chegou, senta aí, irmão. Você quer um café?
O senhor já almoçou? A senhora já almoçou? Se não tiver, tem comida aqui. Se não, qualquer coisa não tiver, a gente faz aqui agora. Isso é hospitalidade, irmão. Isso é hospitalidade. Tomar o café. Para quem toma. Eu, como não tomo, pastor, o senhor quer um chá? Quero, irmão, fala o chá de qualquer coisa aí, eu tomo. Amém? Hospitalidade, irmão. Tem pessoas que não compensa você ir na casa dele. É muito ruim para te receber. Muito ruim. Tá? Conheço muita gente. Eu assumi um campo que o povo queria ir lá. O povo queria ir lá para levar alguma coisa para o pastor. E a esposa dele nem abria a porta da casa, não abria. Quem quisesse levar alguma coisa para o pastor, que jogasse por cima do muro. Joga por cima do muro. Depois a pessoa ia lá, pegava. Era assim, tá? Essa mulher lá é uma peça rara. Eu fui pastor de um primo dessa mulher. Eu acho que um presbítero mais ruim do que aquele, só se for um castigo para Deus me mandar de novo. Eu acho que eu não vou achar, não. O bicho era ruim até não dá mais. Vamos lá? Coloca o 14 aqui. Meu Deus do céu, ainda tem tanta coisa para falar e o minuto está acabando ali. Abençoai quem, irmão? E não o quê? Isso aqui é fácil, irmão? Isso aqui é um pedido que Paulo está fazendo para você. Oh, Deus, abençoa aquele irmão que me maltratou. Aquela coisa ruim. Você pedir para abençoar se tricando o dente. Abençoa, Deus, abençoa, Deus. Esse pedido de Paulo aqui, abençoar os que te perseguem, irmão, é fácil, irmão. Mas quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão. Olha, tem um bocado que ainda quer ainda. Ainda tem gente, depois do culto desse, não tem quem não quer ir para o céu. Abençoai os que vos abençoai e não o quê? Não amaldiçoa, irmão. Deixa essa pessoa com Deus. Não compensa. Você vai investir, você vai perder tempo com essas demandas. Isso aí só vai gerar embaraço para você e para ele. Você sabe que aonde ele está, você já teve. Deus te tirou de lá. E você vai ficar se trocando com ele ou com ela? Ele é um vaso que está sendo usado por quem? Se você é espiritual, você vai saber o que está por trás disso aí. Se você é espiritual, você sabe. Agora, se você está na carne, você não vai ver isso. Você vai mesmo brigar, mesmo xingar, ainda vai esculachar ele todinho. Alegrai com quem? E chorar com quem, irmão? Os que tem gente que está chorando e o outro é tão ruim que fala assim, bem feito. Tem. Bem feito, isso aí tudo. Isso é uma praga que eu roubei nela. Isso aí, eu fiz uma oração não, oracumba, né? Oracumba. Então você não é crente, você está mais para feiticeiro. E crente não anda com esses trem. Irmão, o mal, por si só, ele se destrói. Tá? Ele não precisa de ninguém. Vocês viram tanto que o mal hoje é feito de forma... O Wilton colocou aí no grupo aí essa semana, viu lá? Foto da pessoa aqui da cidade, família, trabalho. O diabo usa as vidas por esses meios, tá? Então a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo age diferente. Os nossos modos não são esses, tá? Então,
O versículo aqui está dizendo para a gente se alegrar, irmão. O irmão comprou uma casa. Oh Deus, glória a Deus. Deus está abençoando o irmão. Mas não, fica com inveja. Mas moço, será que esse irmão está fazendo mesmo? Será que ele está fazendo? Não. Se dinheiro faz de jeito aí, esse trem não está direito não. Não está direito. Quando eu comprei meu primeiro carro, era um Golzinho vermelho. A irmã veio toda alegre com meu rumo. Falei, aí ela ficou sabendo que eu tinha comprado o carro. Sabe o que ela perguntou? Se o carro não era roubado. Tem gente que ao ver você crescer, ele vai ficar aí com inveja, vai falar mal, ao invés de se alegrar. A Bíblia manda ele se alegrar contigo, mas ele não se alegra não. Versículo 16, coloca lá: seja unânime entre vós, tá? Ou em outras palavras, tenha a mesma atitude. Esse versículo fala de resiliência, irmão, flexibilidade. Não sejais sábio aos próprios olhos. Tem gente que só vale a visão dele, a visão do outro não serve para nada, né? Não sejais sábio aos próprios olhos. Versículo 17: não tomei o mal por quê? Por mal, mas o quê? Cadê? Ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas que são honestas perante quantos homens? Todos, tá? É só você lembrar do exemplo de Davi e Saul, tá? Apesar de Deus já ter entregado Saul nas mãos de Davi, para Davi fazer o que ele quisesse, Davi era prudente, irmãos. Você precisa aprender a ser prudente. Um dia o Saul está lá. Mas pensa, o cara aqui ia morrer numa posição bizarra, porque ele estava dentro de uma caverna fazendo uma necessidade, que é o 2, e ele estava lá, e o Davi chegou lá, rapaz, com a espada na mão. Rapaz, o cara ia morrer numa situação bizarra, né? O cara ia morrer de uma forma bizarra demais. E o Davi sai para fora e fala assim: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Vai ter umas coisas na Bíblia que eu começo a ler, eu começo a rir. Eu sou assim, eu fico lendo, eu fico filosofando. Eu vou longe. Versículo 18, coloca aqui para nós, não está terminando. Ter paz com quantos? 18. Se possível, quando estiver em vós, ter de paz com quantos, irmãos? Todos os homens. Tem gente que não consegue ter paz com ninguém, irmão. Tem gente que não tem paz com ele mesmo. Ele fica o tempo todo duvidando dele mesmo. Ele não consegue. Irmão, se você não confiar em você, quem vai confiar? Pelo amor de Deus, me responda. Você não acredita no teu potencial, quem vai acreditar? Ter paz, irmãos, com todos os homens, tá? A gente consegue ter paz com ninguém. Coloca o 19 aqui para nós. Coloca o 19, coloca ele na NVI. Você tem essa versão aí, o 19? Na NVI. Coloca o versículo 19 aqui na versão NVI. Vamos ver como é que está escrito. Versículo 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados. Olha, ele chama de amado aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar ao quê? A ira, porque está escrito: minha é o quê? E eu recompensarei, diz o Senhor. De quem é a vingança? Então por que você vai ficar tentando se vingar? Então por que você vai atrás desse negócio?
Irmão, o que tem de obreiros que sofrem, pastores que sofrem na língua de crente complicado. Nós estamos enfrentando agora mesmo aqui no nosso campo um determinado obreiro. E sentei com ele, falou: pastor, está assim, 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 e diante de Deus eu não devo. Mas alguém andou falando um negócio lá, irmão, não é fácil não, até você provar que não deve. Eu sei da história de um pastor que foi para um hospital e ele tinha uma cicatriz, a enfermeira cuidou dele, foi embora para casa, o tempo passou, e aí surgiu um boato. Essa pessoa lá na frente disse que tinha um caso com o pastor. E aí, irmãos, o pastor perdeu o ministério, perdeu tudo que tinha. Tudo, acabou geral, família, acabou tudo. E aí lá na frente, parece que o câncer, alguma coisa assim, pegou essa mulher. A convenção, excluiu o pastor. E aí ela, antes de morrer, ela chamou para dizer para a família dele, que ninguém sabia, e ela deu as características. Ele tem uma cicatriz assim, no corpo dele assim, isso todo mundo acreditou. Não, ela conhece ele mesmo. E aí ela foi pedir perdão. E aí ele falou: olha, a minha vida é como um travesseiro. Você pega um travesseiro de pena e lá no alto da montanha você pega ele, rasga e faz isso aqui. Deixa as penas voar. Depois tenta juntar de novo. Não dá mais. Dá mais para recuperar o que eu perdi. Então preste atenção. Uma coisa que você fala de alguém que não é verdade pode destruir a reputação dessa pessoa. E hoje você pode responder judicialmente. Tá? Vamos terminar, meus irmãos. Deixa com Deus, tá? A vingança, deixa com isso. Tira esse negócio da tua cabeça. Versículo 20, coloca aqui para nós. Eita, esse versículo 20 aqui é pesado. Esse é pesado. Coloca aqui para nós. Portanto, se o teu inimigo tiver o quê? Você tem que dar o quê para ele? Não é pimenta não? Não é... Fala aí um negócio aí, irmão, que o povo não gosta aqui na região. O que é que o povo não gosta aqui na região? Dá o que para ele? Se ele tiver sede, dá o que para ele? Vinagre? Dá o que para ele? Dá água, né, irmão? Porque fazendo isso você amontoará a brasa sobre a sua cabeça. Você sabe o que significa esse negócio de amontoar a brasa sobre a cabeça aqui? Se ele fez o mal contigo, você está fazendo bem com ele, vai ficar assim, sem entender. É como se tivesse brasa na cabeça dele. Esse negócio está errado, eu fiz o mal para ele está me fazendo bem. Está dizendo aí que você amontoará a brasa, ele vai ficar... Alguém com brasa na cabeça fica quieto, irmão? Ele vai ficar insossegado, sem entender nada. É por isso que Paulo falou que essa questão de evangelho é loucura, é uma coisa de doido mesmo. Se teu inimigo tiver o quê? Fome, você dá o quê para ele? E se depender de uns crentes que eu conheço, esse cara vai morrer de fome. Se depender de uns que eu conheço, esse cara vai morrer, não se cura, que não tem água não. Mas aí, esse irmão vai para o céu, será? Tem crente que é ruim, irmão. O outro come na tábua, igual papagaio com ele. Eita Deus do céu. Versículo 21 para nós encerrar.
Não te deixe vencer o mal por mal, mas que vencei o mal com... Tinha uma ilustração que eu queria falar para vocês, mas o horário já está passado aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Nós concluímos aqui o capítulo de número 12 aos Romanos, e nós vamos começar agora o número que eu não gosto muito dele, mas terça-feira que vem é o 13, né? Amém? Fique sobre os seus pés, por favor.